Temos bomba atômica em Brasília. Olha, a imprensa não está dando muito destaque porque ultimamente na política externa está acontecendo muita coisa, né? Se você ligar aí os maiores canais de TV, de imprensa, eles estão falando mais do Donald Trump. Isso a gente comenta amanhã e a gente comentou também aqui um pouco hoje. Enquanto isso, em Brasília estão acontecendo coisas e o Bolsonaro foi colocado aí na fritura em modo alto. Tá ruim a situação de Jair Messias Bolsonaro. Porque o pastor Silas Malafaia, que organizou a manifestação aí que o Bolsonaro fez na Avenida Paulista, ele deu um tiro no pé dele e do Bolsonaro. O que fez o Malafaia? O Malafaia, na manifestação, ele resolveu criticar o Hugo Mota. Hugo Mota é o presidente da Câmara dos Deputados. Não apenas criticar, ele falou que o Hugo Mota envergonha o povo da Paraíba. Logo depois, parlamentares bolsonaristas passaram a atacar o presidente da Câmara dos Deputados. E eu falei aqui faz algum tempo, olha, essa é a pior estratégia que eles poderiam tomar. A pior de todas, a ponto de que o Hugo Mota tá mantendo aí conversas com o Lula direta e indiretamente. Indiretamente por meio da ministra Gleisi, que é a ministra da Articulação, e diretamente com o Lula mesmo. E o Hugo Mota teve aí uma ideia que ele tá levando aí ao pessoal do governo Lula e ao Lula, que eu vou falar, é muito, mas é muito ruim para Jair Messias Bolsonaro e faz aquela, sabe, o ditado de que o peixe morre pela boca? Pois bem, o Hugo Mota vai jogar a narrativa do bolsonarismo contra ele mesmo. E vai ficar ruim pro Bolsonaro. Você não tá entendendo? Calma, que eu vou te explicar. O Hugo Mota passou a ser atacado aí pelos bolsonaristas, ele tá bravo, tá furioso. E no dia 1º de abril, ó, faz uma semana, ele fez um post em que ele pede ali punição aos golpistas. Aí eu falei, pá, que coisa. Caras pedindo anistia e ele reforçando que a punição aos golpistas é. O bolsonarismo passou a usar aí a Débora do Batom e alguns outros a falar que, olha, como exemplo, né, falar que, olha, esse pessoal, eles são inocentes, são apenas pessoas comuns que foram lá, foi só um passeio no parque, olha, teve gente que era vendedor de pipoca que estava lá só trabalhando e acabou preso. Teve um morador de rua que estava lá no acampamento porque davam comida para ele. Ele nem estava no dia 8 de janeiro, foi preso também. Olha só, tadinhos essas pessoas, coitadinhas. E a gente sabe que a anistia que ele quer é para ele, Bolsonaro. Anistia, o Bolsonaro quer o quê? Projeto de lei. O projeto de lei, eu li aqui faz alguns meses para você, mas não preciso nem ler. Vou te explicar resumidamente. Ele dá anistia para todos os atos golpistas, inclusive financiadores, possíveis incentivadores, desde 30 de outubro de 2022 até posterior. Ou seja, o Bolsonaro ali fica 100% garantido de que ele terá anistia também. E aí os processos contra o Bolsonaro, mesmo que não tenham sido julgados ainda, são processos que perdem o objeto. O que é o objeto do processo, Thiago? O objeto é aquilo que é o motivo do processo. Se o motivo é golpe de Estado e golpe de Estado está anistiado, não se pode punir quem tentou dar golpe de Estado, então o processo é extinto. É isso que é o Bolsonaro. E aí, obviamente, ele usa os terroristas do dia 8, né, dizendo que são coitadinhos. O que o Hugo Mota, que agora está furioso com o Bolsonaro, está articulando aí. O Hugo Mota quer convencer o Lula, e não é uma coisa fácil convencer o Lula disso, Lula, que tal se a gente fizer, não por projeto de lei, talvez aí em articulação com o Poder Judiciário, enfim, fizer uma articulação para ter um tipo de anistia que o bolsonarismo vai ficar sem ter ali o que fazer e em troca dessa anistia aí aos pé rapados, aumentar a punição para quem realmente comandou o golpe. Exemplo, tem vendedor ali de picolé, tem ali senhora que não quebrou nada, só foi ali mesmo e viu a quebradeira, tem gente que foi presa no quartel ali, mas que não se sabe se estava no dia 8 ou não, mas que estava ali no quartel pedindo golpe, tem aí morador de rua, que eles falam, enfim, pega os casos mais suaves, que são aqueles que não tem vídeo mostrando que quebraram nada, mas estavam ali tentando dar golpe mesmo, e faz assim, ó, abaixa a pena deles de modo que serão todos soltos. Em compensação, vão aumentar muito a pena de quem realmente cometeu o crime, de quem realmente tentou dar o golpe, que são os chefões, que é quem estava realmente usando os outros como massa de manobra. E aí o problema é, eu, Thiago, não sou a favor de diminuir a pena de absolutamente ninguém. Acredito que você, plantonista, também não. Duvido que o Lula seja. Só que o que
é o plano aí que está se articulando, o bolsonarismo não vai mais poder ficar pedindo anistia, porque realmente vai ter um tipo de anistia, não via projeto de lei que dá anistia para todos, mas vai ter um tipo de, abre aspas, anistia, indulto. Indulto não, que o Lula jamais faria isso, mas algum tipo de coisa, para que esses que são esperrapados, pobres coitados, né? Esses fiquem livres. Pronto, pobres coitados. Os que não destruíram nada. A maioria destruiu. A grande maioria destruiu. E aí, a gente aumenta a pena de quem? Do Bolsonaro, do Malafaia, desses aí que estão fazendo o que hoje? Criticando o Hugo Mota e pressionando o Hugo Mota e que conseguiram, na semana passada e retrasada, perder o apoio do grande empresariado do Brasil, que eles tinham, perdeu o apoio aí do agro e perdeu o apoio do Centrão. Então é assim, joga esses na fogueira. Thiago, você é a favor disso ou contra? Contra. Eu sou completamente contra, tá? Antes que alguém... você tá falando... Não, esse é o plano. O plano é o quê? O plano é deixar o Bolsonaro preso antes, o mais rápido possível e o maior tempo possível. E os outros também. Por quê? Porque eles começaram agora a mexer com gente que eles não mexiam até então, que são os deputados de aluguel de empresários bilionários e com a pauta desses empresários bilionários. E eu tô explicando aqui e adiantando faz mais de um ano. Eu tô dizendo, desde 2023 eu tô falando isso. O plano desse pessoal é Tarcísio presidente. Tarcísio, para o Tarcísio ser presidente, precisa estar o Bolsonaro preso e desesperado fazendo campanha para o Tarcísio, usando o gabinete do ódio, usando os seus apoiadores que estiverem soltos e usando aí da maneira como ele puder usar a comunicação de dentro da cadeia, seja com entrevista, com carta, enfim, da maneira que for, e pode ter certeza que o sistema vai arranjar para que ele possa aparecer muito, fazendo campanha para o Tarcísio em troca de um indulto caso o Tarcísio ganhe. Porque o Bolsonaro solto não dá para confiar que ele vai até o fim com o Tarcísio. E aí o que aconteceu? Foram mantendo o Bolsonaro solto, porque o Bolsonaro solto é bom para enfraquecer o governo Lula, que é parte da estratégia do sistema contra, para tirar a esquerda e colocar alguém ali pró-sistema, como era o Bolsonaro pró-sistema em 2018, só que ele ficou de 2020 em diante, ele rompeu com o sistema por conta da pandemia, ele teve ali uma visão diferente do que fazer e ele passou a tentar dar golpe. E o tal sistema queria que ele privatizasse a Petrobras, os Correios, o Banco do Brasil, a Caixa, etc, etc. Ele estava focado em dar golpe. Assim, essas privatizações eu faço depois, eu vou dar golpe aqui. O sistema não gostou nada. E aí agora o sistema estava mantendo o Bolsonaro, que ele sempre tem ali a conivência com gente de direita, e esses empresários bilionários, eles são todos nazifascistas. Não pense que tem empresário bilionário aí de esquerda, talvez tenha um ou outro, mas os que realmente mandam, eles têm aquela política. Eu dou um exemplo, o André Esteves aí, que era sócio do Paulo Guedes, dono da BTG Pactual, que é aí chefe do Arthur Lira e de vários aí do Centrão, ele disse que o Donald Trump, nas visões que ele tem, ele tá correto em tudo. Ele só tá errado nas tarifas. Quer dizer, o Trump ser racista, ele mandar pessoas para campo de concentração, e isso tudo tá correto. Essa é a visão aí de um dos homens mais poderosos do Brasil, se não o mais. Aí, o bolsonarismo brigou com esse pessoal aí agora. E começou a pisar no calo desses aí. E esses perceberam, peraí, o Bolsonaro tá afirmando dia após dia que o candidato é ele e que tem que passar por ele, alguém tem que ser apadrinhado por ele para ser candidato. Ele deu entrevista na semana retrasada dizendo que o Tarcísio é um bom político como tantos outros aí, mas não é nada especial. Diminuiu bem o Tarcísio. Ele está mostrando que ele não quer Tarcísio candidato. Ele quer Bolsonaro candidato até o último momento, e aí ele coloca alguém da confiança dele para ser candidato no último momento, que provavelmente não é o Tarcísio. E aí o Tarcísio, para ser candidato à presidência, ele tem que renunciar ao governo do estado de São Paulo daqui exatamente 11 meses e 22 dias. Então o Tarcísio tem 11 meses e 22 dias para decidir o que faz da vida. E o Bolsonaro tá solto falando que ele não vai ser o candidato. Agora você imagina esses bilionários vendo que cada dia eles têm um dia a menos, o tempo vai passando, e eles não têm a definição se é o plano T de Tarcísio, que já saiu na capa da Veja, que eles já falou abertamente nisso, ou se eles vão com outro plano. E eles não têm outro plano no momento. É igual a chamada terceira via, que eles ficaram 4 anos, de 2020 em diante falando de terceira via, né? Quando a imprensa ali e o sistema romperam com o Bolsonaro. Romperam em partes, né? Em partes eles ainda blindavam a política econômica, o Paulo Guedes e tudo. Aí, eles falavam o quê? Terceira via, só que eles não tinham plano. Não tinham plano. E aí,
Agora, novamente, é terceira via, não, é um cara que é do Bolsonaro, que é o Tarcísio, mas na verdade ele está com o chamado sistema, com os banqueiros, com o Rede Globo, Luciano Huck, com o Campos Neto, que era do Banco Central, enfim, Febraban, Federação Brasileira dos Bancos, etc. E aí é isso, agora, prender o Bolsonaro quanto antes para ele começar já a trabalhar para o sistema, porque ele solto não está fazendo. E achavam que ele faria, e não está fazendo. Novamente, ele desfaz aí as promessas. Obviamente, esse pessoal de direita sempre acredita na extrema-direita 1000 vezes e os perdoam 1000 vezes. Mas estão vendo agora que, tá acabando o tempo hábil. Então é bom prender o Bolsonaro quanto antes. Enquanto isso, o presidente da Câmara já está aí pessoalmente irritado com o bolsonarismo e com o Bolsonaro por conta dos ataques que está sofrendo. Enquanto isso, os bolsonaristas resolveram aí, de todas as pautas importantes que podem ser discutidas na Câmara dos Deputados, ontem aprovaram aí um projeto de autoria do Paulo Bilinski. Paulo Bilinski, vá ao Google e coloque Paulo Bilinski, namorada. Só isso, e aí você veja aí o histórico dele. Porque se eu falar aqui, aí eu sou processado e tenho que pagar dezenas de milhares de reais de indenização para esse aí, tá? Mas só vejam as circunstâncias em que morreu a namorada dele, e aí você depois pode comentar aqui. O Paulo Bilinski fez um projeto relatado pelo Gilvan da Federal, que é para desarmar a segurança do Lula e dos ministros. Por que eles querem que seguranças do Lula andem desarmados? Porque eles querem matar o Lula. E aí o Gilvan da Federal, mostrei aqui uma vez, não vou repetir, mostrar o bandido de novo, ele falou ali em plenário que ele quer que o Lula morra. Ou seja, ele relatou um projeto que foi aprovado na Comissão de Segurança Pública para que o Lula morra. Eu peço aí sua inscrição no canal, seguimos aqui na luta contra essa corja maldita. Falou!